Olá, boa tarde. Eu gostaria de tirar aqui algumas dúvidas de algumas pessoas que me têm feito alguns questionamentos relativo a algumas questões. Eu decidi então fazer este vídeo para publicar, para todos poderem ver, para não estarem sempre a fazer as mesmas perguntas. Então a primeira pergunta é se o Ori é um orixá. Segundo o conceito de Oió, Ori não é orixá. Não existe nenhuma iniciação para Ori. Ori é a nossa cabeça. Ori faz parte do nosso ser. Então, Ori não é orixá. Não há forma de nós nos irmos iniciar em Ori, nos irmos iniciar em nós mesmos. Ori é a nossa cabeça, que faz parte de nós. E segundo o conceito do Oió, existem 3 Oris. O Ori Etá, que é a nossa cabeça que nós vemos, não é a nossa cabeça. Temos o Ori Inu, é a nossa cabeça interior, aquilo que nós desejamos fazer interiormente, faz parte da nossa cabeça interior. E o nosso Ori Essé, que é o Ori dos pés, aquele que nos leva aonde realmente nós desejamos ir. A outra questão é sobre Ibori e Ori Bibó. Aqui na terra Iorubá, em Oió, fazer um Ibori ou Ori Bibó é exatamente a mesma coisa, têm o mesmo significado. São 2 palavras que têm o mesmo significado, não existe qualquer diferença. E Ibori e Ori Bibó é dar comer à nossa própria cabeça espiritual, para alimentar, para fortalecer a nossa cabeça espiritual. Então, são a mesma coisa. E quando se alimenta o Ori Etá, a nossa cabeça espiritual, também se alimenta o nosso Ori Inu. E alimenta-se também o Ori Essé, para os 3, em conjunto, poderem alcançar aquilo que realmente nós desejamos e que nós solicitamos ao Ori, e é para os 3 Oris estarem em harmonia. O Ori Etá, o Ori Inu, que é dentro de nós, e o Ori Essé, que é nos pés. Eu gostaria também de explicar um pouco um conceito do que é o Ori Etá, Ori Inu e Ori Essé. Vou tentar explicar, porque pode realmente haver algumas dúvidas. O Ori Etá é a nossa cabeça física, não é? Que nós vimos, por eles chamam o Ori Etá, a cabeça de fora. É a nossa cabeça. Aquela cabeça que nós vimos. Depois temos o Ori Inu, que é dentro da nossa barriga. É aquilo que nós queremos, é a nossa cabeça que está no interior de nós, que contém os nossos desejos, aquilo que nós queremos fazer, não é? E depois o Ori Essé é a cabeça do nosso pé, porque o pé também tem uma cabeça. Então, eles dizem que nós temos que alimentar a nossa cabeça espiritual, aquela cabeça que todos veem, temos que alimentar a nossa cabeça no nosso interior, aquilo que nós desejamos, e temos que alimentar a cabeça do nosso pé. Quando nós alimentamos e fortalecemos estas 3 cabeças, a cabeça que é o Ori Etá, que é a nossa cabeça, é o Ori Inu, a cabeça do interior, e o Ori Essé, que é a cabeça do pé, quando nós alimentamos os 3, aí conseguimos ter as 3 cabeças em harmonia e conseguimos realizar os nossos desejos. Porque se nós desejamos algo e temos algo dentro de nós, dentro do nosso Ori Inu que desejamos fazer, e fomos alimentar só o nosso Ori Inu, que é no umbigo, e não formos alimentar a cabeça do nosso pé, que é aquela que movimenta, que faz as coisas acontecerem, nada acontece. É simplesmente um desejo. Então, segundo a filosofia deles e aquilo que eles realmente acreditam, é que temos que alimentar as nossas 3 cabeças. Aquela cabeça
que todos veem, que é a nossa cabeça de fora, a nossa cabeça de dentro, o Ori Nu, e a nossa cabeça do pé, o Ori Essé. Outra pergunta que me fizeram foi se quando se dá a comer ao Ori dos pés, Ori Essé, se está a dar comer aos ancestrais e se tem uma ligação com os ancestrais. É assim, segundo o Oió e a Terra Iorubá, não tem nenhuma ligação com os ancestrais. Como eu expliquei, existem 3 Oris, não é? E, é assim, o Ori Essé é aquele que dá movimento para concretizar aquilo que está dentro de nós, não é? No nosso Ori e Nu, que tem que estar em harmonia com a nossa cabeça, não é? Porque a nossa cabeça pode querer algo, o Ori e Nu pode querer outro, e os pés não chegam a lado nenhum. Então tem que estar o Ori Etá e o Ori Enu, tem que estar em harmonia para também alimentar o Ori Essé, para andar e para conseguir realizar aquilo que de facto nós queremos, aquilo que a nossa cabeça quer. Então é simplesmente outro Ori, outra cabeça, não tem nada a ver com os ancestrais. A quarta pergunta é se quando nós nascemos, se nós já carregamos um Exu dentro de nós, Bará. Assim, aqui na Terra Iorubá, nunca ouvi falar nisso e isso não existe aqui. Exu é um orixá e só aquelas pessoas que são iniciadas em Exu é que carregam Exu dentro delas porque foi feita uma iniciação de Exu. Agora, nós nascermos com Exu dentro do corpo, não, isso não existe. Porque senão também não seria necessário iniciar em Exu, nem necessário iniciar em Xangô, nem necessário iniciar em Obatalá, em nenhum orixá. Porque todos eles são orixás e todos eles nasceriam connosco, não é? Então, isso aqui em Oió, na Terra Iorubá, não existe. Exu não nasce connosco. Exu é um orixá, como os outros orixás. A outra questão é se quando se dá um ibori ou oribibó, que é a mesma coisa, comer à cabeça, se o nosso orixá come juntamente com o nosso ori. Bem, aqui na Terra Iorubá, principalmente em Oió, isso não existe. Quando se dá comer ao ori, quando é um ibori ou oribibó, é dar comer alimento à nossa cabeça espiritual. Não tem nada a ver com orixá. Orixá é outra coisa. Ori, como eu expliquei há pouco, somos nós mesmos, é parte da nossa essência, parte de nós. Então nós estamos só a alimentar o nosso ori. Estamos a dar a comer, estamos a fortalecer a nossa cabeça espiritual, o nosso ser. Então, quando alimentamos o nosso Ori Etá, o nosso Ori Enu e o nosso Ori Essé. São esses 3 oris que são alimentados quando nós damos ibori ou oribibó. Não tem nada a ver com orixá e orixá não come junto ao ori. Pergunta que me têm feito, muitas questões, se quando se vai fazer um ibori, se consulta Orumilá para fazer esse ibori, para dar a comer ao ori. Não se consulta nenhum orixá. É assim, como eu expliquei, o ori faz parte de nós e não precisa de nenhum orixá para ser consultado para dar comer ao ori. Quando nós temos necessidade e sentimos-nos enfraquecidos e queremos dar comer ao nosso ori, nós damos comer ao nosso ori. Nós não temos que consultar nenhum orixá para nos dar a permissão ou dizer para nós darmos comer ao nosso ori. É assim, na Terra Iorubá existem zonas em que não existe Orumilá,
ou que não existe Obatalá, ou que não existe Oxum. Então o que é que essas pessoas fariam se tivessem que consultar o orixá, não é? Há zonas em que existe só um orixá. Então como é que elas fariam? Ficavam sem realmente cultuar o ori. Agora existem situações, pronto, que a pessoa, por exemplo, vai fazer uma consulta, não é? Vai fazer uma consulta ou um sistema de adivinhação, pode ser o Obi, pode ser o Orobô, pode ser os búzios, o Idaçá, assim como há pessoas que também gostam de consultar o Ifá, não é? Como ainda há outras formas de consultar o oráculo. Então existem vários oráculos e esses oráculos, por algum motivo, não é? Quando vai pelo problema que a pessoa tem, às vezes por doença ou por alguma coisa não corre bem, as pessoas podem ir pedir uma consulta ao oráculo. E aí o oráculo pode dizer, olha, recomenda fazer isto e também poderá alimentar o seu ori. Não é? Isso é uma recomendação. Agora, quem não for consultar nenhum oráculo e tenha vontade e desejo e queira, por algum motivo, alimentar o seu ori, não precisa de nenhum oráculo nem nenhum orixá para alimentar o seu ori, porque o seu ori, como eu disse, faz parte da pessoa, não é? Não tem nada a ver com orixá. Pronto, estas foram as 7 questões, não, 6 questões que me têm sido postas constantemente. Eu espero ter explicado e que entendam como funciona aqui, não é? Não quer dizer que aquilo que façam noutro lugar esteja errado, mas é como funciona aqui. Se tiverem mais alguma dúvida, dentro da minha disponibilidade, terei todo o prazer em poder explicar como funciona aqui, como é que eles fazem aqui. É um prazer. Obrigado por me terem ouvido e disponham. Boa tarde.